Meu pai e o lobisomem. Essa história ocorreu na década de 40 com meu pai, aqui na Bahia, entre as cidades de Prado e Caravelas, no sul da Bahia. Como disse nas histórias passadas, meu pai era caixeiro viajante, hoje considerado representante comercial, né? E vivia viajando por intermédio da empresa de tecidos e variedades que trabalhava na época. Segundo ele, conhecia a Bahia quase toda e faltava exatamente o sul da Bahia. Foi designado pelo chefe, chamado Jaime Saponic, para prospectar novos clientes e abranger os negócios, e assim ele fez. Pegou um ônibus para o sul, descendo na cidade de Prado, que ficava uns 50 quilômetros da esplanada. Era época de inverno e estava tempo chuvoso e muito frio. Aproveitou que estava nessa cidade e entrou em contato com a prefeitura e se apresentou. E foi muito bem recebido pelo prefeito, que era um homem importante na cidade e de muitas posses, com fazendas e comércios. O velho Joaquim, meu pai, era muito experiente no que fazia e dali conseguiu vender alguns fardos de tecidos e produtos utilizados no dia a dia para os comércios do prefeito. No fim do dia ele procurou um hotel para se hospedar, descansando para que no outro dia fosse pela manhã seguir viagem para Caravelas. Feito todo o procedimento, perguntou ao recepcionista como era para chegar em Caravelas, e o nativo falou que naquela chuva não passava nada pela estrada, que na época ainda era de barro, pois a região é muito acidentada e poderia provocar acidentes graves. Meu pai se preocupou, pois tinha a data certa para voltar a Salvador. Se despediu do rapaz e subiu para o quarto. Choveu a noite inteira, tempestade de raios e muitos trovões. Meu pai quase não pregou os olhos naquela noite. E pela manhã, passado toda aquela tempestade, tratou de se arrumar e descer bem cedo para tomar café. E chegando na recepção, perguntou mais uma vez ao recepcionista se depois de estiado não teria como passar e ir à cidade de Caravelas. Ele disse que soube que à noite tinha caído uma barreira na estrada e que agora talvez só passasse a cavalo. E indicou um guia na cidade que poderia levá-lo a seu destino, mas não garantia nada. Ele aceitou e perguntou onde poderia encontrar o sujeito, e o recepcionista saiu na porta do hotel e apontou para um sobrado com um estábulo do lado, que estava a uns 200 metros de distância. Era onde estava o guia chamado Zé de Teté. O velho foi tomar seu café e em seguida foi procurar o referido homem, que estava lá nos fundos tirando leite de uma vaca. Ele largou os afazeres e veio de encontro ao meu pai, que falou de sua situação e que precisaria chegar em Caravelas ainda naquele dia. O homem coçou a cabeça e pensou um pouco. Pediu para o velho entrar com ele no estábulo para ver os cavalos, que eram muito bonitos e mansos, e que tinham o costume de fazer essas viagens longas, pois ele sempre levava forasteiros em cidades próximas, mas que naquele dia ficaria impossibilitado de levá-lo devido à chuva da noite passada, e que a queda de uma barreira na estrada poderia não passar, coisa que ele não sabia se poderia, com os cavalos. Meu pai, aflito, pensou e propôs um valor a ele, e o Zé de Teté disse que se fosse levar, cobraria 2.000 réis, na época era um bom dinheiro. E meu pai aceitou a proposta de valor,
Zé de Teté parecia não muito contente com o dinheiro que iria ganhar, mas disse que iria se aprontar, selando os cavalos. Seriam 3, pois meu pai levava consigo seu material de trabalho. Ele voltou ao hotel e disse ao recepcionista que iria subir e, quando descesse, fecharia sua conta para seguir viagem. Voltando, já encontrou Zé de Teté com os cavalos na frente do hotel, conversando com o recepcionista, e ele chegou perto, desconversaram e falaram que o dia estava abrindo e que provavelmente não iria chover. O velho se alegrou e montou no seu cavalo, e saíram em direção à cidade de Caravelas. Isso já era em torno de 10 horas da manhã. A viagem de cavalo levaria em torno de 6 a 8 horas, devido às condições da estrada. Conversa vai, conversa vem entre eles, e nem notaram que chegaram a Alcobaça, que fica a 25 quilômetros de seu destino. Pararam para almoçar num restaurantezinho de beira de estrada, que ainda se encontrava aberto, pois já era em torno de 1h30 da tarde. Trataram de almoçar e, quando meu pai estava pagando a conta, procurou Zé de Teté e não o encontrou. Saindo, notando que os cavalos estavam ali amarrados numa árvore próxima. O velho não tinha muito o que fazer, a não ser esperar o homem. Foi quando ele apareceu meia hora depois, dizendo que se sentiu mal e com dor de barriga, e foi no mato para se aliviar. Meu pai perguntou por que ele não foi ali mesmo, no banheiro do restaurante. E a desculpa dele foi que ele não queria sujar o banheiro alheio, que já estava acostumado a usar o mato. Meu pai pediu para acelerarem, pois já era mais de 2 horas da tarde e que pretendia chegar a Caravelas com a luz do sol. Pegaram a estrada e o Zé já estava meio que diferente. Meu pai, muito comunicativo, tentava puxar conversa para distrair a viagem, e o guia estava muito calado. O velho perguntou se ele estava zangado com alguma coisa, e ele apenas balançou a cabeça com sinal de negativo. Continuaram a viagem e, já quase dando 5 horas da tarde, chegaram à barreira caída na estrada, que tinha muita pedra e barro. Tinham algumas pessoas tentando retirar uma parte do entulho para passar, e os dois descendo dos cavalos para ajudar na remoção. Conseguiram uma brecha de passagem depois de meia hora, passando por este obstáculo, e os dois aceleraram, já que era bem de tardezinha, quando de longe eles viram as luzes da cidade de Caravelas. Isso era em torno de 5 quilômetros para chegar ao destino, segundo meu pai disse a mim. O velho se tranquilizou, mas ao olhar para o lado, notou que o Zé de Teté estava muito estranho em cima do cavalo. Estava com as mãos cabeludas e unhas grandes, com um cangote cheio de pelos, e ele estava cabisbaixo, puxando o cavalo para a beira da estrada, onde tinha uma grande floresta. Meu pai perguntou o que estava acontecendo e nada dele falar. Foi quando ele adentrou de vez na mata com o cavalo e tudo, deixando meu pai sozinho na estrada. Não demorou muito, o sol já sumindo e aparecendo a penumbra, ele viu um grande animal negro, parecendo com um lobo, correndo atrás dele. Nesse instante, os cavalos que ainda estavam ali dispararam, enquanto o lobo, com os olhos vermelhos e dentes à mostra, vinha atrás em todo pique. Nas imediações da cidade de Caravelas, ele desistiu de perseguir, pois era muito movimentada por pessoas da periferia,
que não entenderam nada aquele homem passando com 2 cavalos em disparada, adentrando a cidade. O velho parou o cavalo todo espantado e perguntou ao primeiro morador da cidade onde poderia se hospedar e indicou uma pousada próxima. Ele chegou hiper nervoso e pediu auxílio das pessoas, preocupado com Zé de Teté, que estava lá atrás e que talvez o lobo estivesse atacado ele. O pessoal da pousada ouviram a história e um dos homens falou que conhecia o tal Zé de Teté, que era um velho conhecido e que ele virava lobisomem, e que gostava de escarreirar forasteiros. O velho não acreditou e pensou em chamar a polícia para ir atrás do tal lobisomem e ajudar o Zé de Teté. Aquele homem falou que ele não perdesse seu tempo, pois a polícia também já sabia dessas ocorrências e nada faria para ajudá-lo. Então ele se hospedou, comeu algo e foi para o quarto tentar dormir, coisa que não conseguiu, pois lembrava daquele animal correndo atrás dele pela estrada por mais de 2 quilômetros. Pela manhã ele fez seus negócios na cidade, vendendo bastante e conseguindo novos clientes, retornando no outro dia com um novo guia que contava as histórias horripilantes sobre o Zé de Teté, pelas redondezas. O velho, chegando a Prado, voltou ao hotel que tinha se hospedado e perguntou pelo recepcionista, e lhe informaram que ele não estava de plantão naquele dia. Criou coragem e foi no estábulo para devolver os cavalos ao dono. Chegando lá, não encontrou ninguém, mas notou o cavalo do Zé ali no local. Ele na mesma hora deixou os 2 cavalos ali apiados e saiu de lá com toda a rapidez, pegando seu ônibus na rodoviária e voltando a Salvador para nunca mais voltar. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Deixem o seu like e se inscrevam no canal. E não esqueçam de mandar o seu relato assombrado no nosso e-mail. Grande abraço.